Bem, nós temos aqui hoje uma presença muito legal, que é o copeiro Josivan Ribeiro do Monte, o Vanvan, né? Nós nos conhecemos na época do retorno dos restos mortais de Emanuel Bezerra dos Santos. E ele é da mesma terra de Emanuel, né? Então, como é que foi? A gente acabou encontrando-se na época do retorno de Emanuel, mas você tem um trabalho anterior. Então, fale um pouco sobre você. Você é professor, e conte como é que você começou tudo isso lá em Caiçara. Na verdade, era curiosidade de saber quem era Emanuel Bezerra, né? Eu já era taxado de menino comunista, mesmo sem saber por quê. Tá com medo. E depois se dizia... Você nasceu em Caiçara? Nasci em Caiçara. Na verdade, nasci em São Bento. Depois me mudei para Caiçara, né? Cheguei em Caiçara com 6 anos de idade. Mas era de São Bento e Caiçara era distrito de São Bento. E desde menino você ouvia falar de Emanuel, era aquela coisa incubada, era? Era, isso. O que é que falava? Falar de Emanuel era uma coisa meio proibida. Isso é anos 70, né? 80, 70 para 80. Esse tipo de assunto, de proibir falar de Emanuel, é anos 80, né? Uhum. Diziam que eu ia ser igual a Emanuel. Mas também ninguém sabia, ninguém dizia que tinha sido o que tinha feito Emanuel. Uhum. Só dizia que esse vai ser igual a Emanuel Bezerra. E isso era uma conotação de taxação mesmo, de alguma coisa que não era boa, né? E depois eu fui encontrando Dona Joana, e ela vai me explicando, vai me contando as histórias. Dona Elis, que era a mãe dele, e ela vai me contando as histórias de Emanuel. Como era a Dona Joana? Dona Joana era aquela mulher muito elegante, muito mansa, muito segura de si, né? E professora? Ela era professora, era poetisa, né? E como ela viu meu interesse por movimento, por poesia, por arte, então ela se aproximou e aos poucos veio me contando as coisas de Emanuel. Eu achava que no início ela até tinha medo de me dizer para não assustar, né? Mas eu já tinha a curiosidade de saber, porque dizia que eu ia ser igual a Emanuel Bezerra. Eu queria saber o que você vai virar, né? Até porque no município não tinha acesso à leitura de comunismo, de coisa nenhuma, né? Mas já me taxava de menino comunista, sem eu saber o que era. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha 13 anos de idade, de 12 para 13 anos de idade. Adolescente. Adolescente mesmo. Aí você acha que te chamavam de comunista por quê? O que você fazia? Porque Emanuel era um maldito, né, cara? Emanuel era maldito e eu certamente fazia algumas coisas. Eu contestava as coisas. Com 13 anos de idade, teve um prefeito que atrasou 8 meses a mensalidade dos professores. 8 meses é tempo. E os professores não tinham coragem de fazer greve, porque não eram efetivados, eram contratados. E eu consegui fazer uma movimentação para evitar que o aluno entrasse na escola, né? Fiz aquela grande movimentação. Então, a partir disso aí, eu virei o menino comunista. Mas voltando, né? A dona Joana. E exatamente, por ela me perceber assim, eu acho que ela se aproximou, tá entendendo? Então, foi chegando, ela me via e ia contando a história. Ela disse que eu tinha muita coisa para lhe contar de Emanuel Bezerra. Ela começou a dizer, Emanuel é um poeta. Eu guardo muito bem, ela dizia, Emanuel é um poeta. E me chamou a atenção, que Emanuel era um poeta. Porque se ela me dissesse que Emanuel era um comunista, eu acho que ela teve medo de dizer isso. Ou que Emanuel era um revolucionário, né? Então ela veio me dizer primeiro que Emanuel era um poeta. Já o pai era mais tranquilo, né? O pai era um homem pacato que não... Pescador e pacato e muito calado. Era um homem muito tímido. A gente quase não arrancava uma palavra dele.
Como era Né? o nome do pai Eu não lembro agora o nome do pai de Emanuel. Era Manuel, né? Tem um não sei que lá, Elias, né? Era. E aí, mas Dona Joana não, né? Foi vereadora várias vezes, muitas vezes. Ela renovou muitos mandatos. Pessoa muito bem quista. Não, eu vi que era bem quista, e interessante que ela era uma mulher de situação. Uhum. Ela acompanhava o coronel de lá, que era o coronel José Olímpio, né? José Olímpio. Ela era uma correligionária de José Olímpio, mas isso eu só vim poder interrogar muito tempo depois que eu entendo que é comunismo, entendi o que foi que Emanuel fez, aí queria agora entender porque Dona Joana era a situação. E uma vez ela chegou a me dizer, exatamente para ver se podia proteger Emanuel e para ver se também não era perseguida. Né? Mas o que é que ela falava de Emanuel? Depois de ter falado sobre a questão da poesia. Da poesia dele. Não, aí é quando ela diz que ele era uma pessoa que queria fazer justiça. Né? Então ele passa a lutar, aí eu, adolescente, ela tinha um cuidado de dizer essas coisas. Então ela vai dizer, ele queria justiça e ele não conseguia, e por isso ele começa a ser perseguido. Né? Que ela dizia que ele queria. Então, lutou e ela diz, Emanuel morreu para não entregar os companheiros. Né? Então eu trazia essas palavras dela. Ela não me disse com muita coisa, mas de idade, hein? Com as poucas coisas que ela me disse, ela me fez aumentar a admiração que eu tinha por ele, e a curiosidade, eu queria saber mais. Né? E eu só vim saber mais de Emanuel na volta dos restos mortais dele. Porque lá a gente não tinha acesso a nada. Você mexia com um grupo de jovens? Como era o lance que você chegava até as outras pessoas e a juventude? Rapaz, grupo de jovens, literalmente. Agora é assim, da Igreja Católica, né? E o que eu acho interessante, eu devo a uma freira gaúcha, né? O meu despertar. Ela chega e eu queria ser padre porque eu achava bonito a missão de padre. Não era assim por convicção religiosa, não, eu achava bonito a missão de padre. E até que ela me disse assim, mas para você fazer o que o padre faz, você não precisa ser padre. Né? E começou a me dar uma leitura diferente da Bíblia. Isso era da turma da irmã Luísa, né? Da irmã Luísa. Porque a irmã Luísa era uma freira alemã que tinha muita articulação. Muita articulação. Tinha desde compra de barcos de pesca até lance Não, ela reconstruiu a cidade inteira. Metade da cidade numa cheia. Era uma austríaca, parece, né? E ela reconstruiu essa cidade, ela comprou umas máquinas de fazer tijolo e fazia os mutirões. Era uma danada, né, essa irmã Luísa? Muito, muito. Aí fazia tijolo e ela foi reconstruindo essas casas. Então, a rua que se chama Irmã Luísa, ela realmente reconstruiu. Inclusive, não tinha casas, era a estrada e só mato. De São Bento para Caiçara. Havia uma separação de mais ou menos 1 quilômetro. E essa rua foi criada exatamente nessa estrada. A Polícia Federal entrou com metralhadora lá na casa das irmãs. Não foi um escândalo, né? Não, porque era o seguinte, como ela fazia isso, o prefeito da época, que era o filho de Zé Olímpio, manda-chuva lá, nesse manda-chuva, Zé Olímpio, que era amigo de Dinarte Mariz, né? Ele recebe de presente de Dinarte Mariz um cartório. O segundo cartório de Natal era dele, inclusive pertence ainda à família, né? Acabou essa coisa de ser hereditário, mas é a família dele ainda que conduz esse cartório, que é esse ofício que fica aqui ali perto do antigo colégio o SIC, né? Não, ele está aqui. Ele mudou-se aqui para perto, ali da onde tem o Tirol, aquele que era o Hotel Tirol, mais embaixo. Ah, sim, ali perto do Alexandrino de Alencar, bombeiro, né? Perto do Hiper Bom Preço, quase de frente do Hiper Bom Preço. Não tem uma oficial? Eu sei. Ele está ali. Né? O cartório que era. Eu não sabia. Era na Ribeira, era aquele cartório da Ribeira, que era o segundo cartório. Né? Eu estou dizendo isso para você entender a ligação política de Zé Olímpio, porque João Mal vai ser o filho dele e vai ser quem ele bota. Porque Zé Olímpio, durante uns 7 ou 8 mandatos, tirou e botou quem ele quis. Sai, você daí, quem vai é fulano. E não perdia nenhuma eleição. Botou o filho, né? Que era um cara assim, bem irresponsável,
mas denunciou a freira, porque a freira fazia muitos benefícios e não tinha ligação política e não deixou que ele se beneficiasse politicamente do que ela trazia e fazia. Um escândalo, ele está com metralhadora lá na... E aí ele denuncia ela de comunismo. E realmente a casa dela foi revirada pela Polícia Federal. Né? Reviraram a casa dela e... Isso, ele está falando de uma época que Emanuel já estava morto, né? O Emanuel já estava morto. E aí ela vai embora para Touros e reconstrói Touros, e Touros é o que é por causa da... Mas você falou que ela te dava uma leitura diferente. Hã? Você falou que ela te dava uma leitura diferente. Não, eu? Essa freira dava umas coisas diferentes para você ler. Sim, dava. Quer dizer, Mas porque aí eu fui fazer... Não era essa, irmã Luísa. Era outra freira que veio do Rio Grande do Sul. Né? Na verdade, a gente dizia que era freira, mas ela não era. Ela era uma pessoa religiosa que acompanhava as freiras. Chamava-se Maria Luísa, inclusive minha filha mais velha tem esse nome porque eu carrego esse nome na mente. Maria Luísa, perdi o contato com essa pessoa. Mas ela começou, eu fui para aula de Crisma, ela era professora de Crisma, e daqui a pouco ela estava me pondo para dar aula de Crisma aos meninos que iam ser crismados comigo. Né? Lembro muito bem de uma aula dela, ela monta um cartaz, sabe aqueles papéis de embrulho, que hoje a gente quase não vê mais? Não sei se você consegue lembrar qual é o papel de embrulho. Né? É que tem em venda, né? Aquele negócio venda, que o cara... bodega, que a gente rasgava para enrolar o mercadoria. Chama papel craft. É papel craft, é. Bom. Fazia capa de livro antigamente, né? Mas a gente chamava papel de embrulho. Né? Então ela faz aquele cartaz imenso, aí ela, o desenho, né? E veja que o adolescente trago tudo isso também. Embaixo, o povo, aí ela bota uma divisória em cima, aí coloca ali em cima na pirâmide a burguesia, tá entendendo? Aí coloca em cima Tio Sam na ponta. Né? Em cima só ele, Tio Sam. E ela vai explicando toda essa estrutura. Aí eu começo a criar consciência de classe, consciência de... Na verdade, você estava sendo gestado para ser uma liderança, né? Dentro do esquema do que era um grupo de jovens, né? Grupo de jovens, isso. Já discutindo esse tipo de coisa. Discutindo esse tipo de... Não, isso era aula de Crisma, entende? Você está falando que ano isso, mais ou menos? 78. Aí como é que chega até o grupo que você começa a trabalhar do grupo de Crisma vira o grupo de jovem. Né? E eu participava do grupo de jovem, participava da igreja. Então, como eu Quem era o padre que baixava por lá? Era o padre que não estava ligado a nada disso, que era o padre Lucena de João Câmara. Monsenhor Lucena. Monsenhor Lucena. Monsenhor Lucena ia lá, fazia a missa dele e ia embora. Preocupado com as abelhas, né? E as freiras... É um povo ligado a Dom Costa. Dom Costa, ligado a Dom Costa. Dom Costa e Dom Nivaldo na época, né? Que era o bispo e o arcebispo. E Baixa Verde. Baixa Verde. E aí, toda essa movimentação era, eu diria ali, a revelia dele. Ele não se metia em grupo de jovens, nada disso. Fazia a missa e embora. Ele fazia a missa dele, ia embora para João Câmara, voltava. Elas ficavam nesse trabalho né? Inclusive, todas elas que chegavam viravam professora do município, porque havia carência de professor, elas chegavam formadas e tal, geralmente viravam professores, né? Professoras de várias coisas. Né? E aí, fui participando de grupo de jovens. E fui criando a consciência política, né? E aí, na época, quando eu tinha 16 anos, não podia votar, mas houve uma mudança substancial política, foi a retirada do mandismo de Zé Olímpio. O candidato dele perde. Né? Acabou o reinado dele. O afiliado político dele perde e pela primeira vez ganha um adversário. Mas aí eu já tinha participado do palanque desse grupo. Mas 16 anos não votava, e eu não votava, eu não era eleitor. Né? E aí, um pouquinho antes disso, exatamente por causa dessa minha movimentação com um grupo de jovens. Quem foi que ganhou lá? Quem ganhou lá foi Mundinho. Né? E Mundinho virou um coronel por muitos anos depois. Né? E Mundinho foi um dos responsáveis assim, pelo meu crescimento político dentro do município. Que apesar de ter participado do palanque deles, quando ele ganha, então ele acha que toda reclamação que surgia no município só podia ser eu. E não era. Não era, entende? Um dia chega um grupo de professores
bater na minha porta. Aí disse que era. Ele disse assim, não, porque nós fomos agora falar com o prefeito, porque nós recebemos muito pouco e ele disse que ele só podia estar incentivado por você. A gente queria saber o que você pode, que ele disse isso, né? E aí, essas coisas eu acho que foram me dando um crescimento político e me dando vontade de participar politicamente. Mas vinha o peso do que era o comunismo dentro do município, né? Nem havia partido registrado de comunismo, não havia PT nessa época, não havia nada. Né? PT veio depois não, surgiu em 80, né? Assim, em 80. E o PT demorou a chegar lá. Porque era medo disso, né? E aí era essa situação, né? Fizemos um bloco carnavalesco, de jovens, eram um grupo de amigos bem mais próximos, que a gente queria propagar, dizer para a Caiçara quem era Emanuel. Porque nesse ponto vocês já tinham conversado mais, atrás de mais dados sobre Emanuel, né? Tinha procurado mais dados sobre Emanuel, mas tínhamos conseguido pouco. Era o que Dona Joana tinha dito e acabou, ninguém mais dizia nada. Só sabia que era um comunista, que nasceu lá e foi embora. Que foi preso. E que nem falasse muito. Que a Polícia Federal veio pegar ele e que alguns políticos diziam aos pais dos meus amigos que os meninos iam, a Polícia Federal vinha me pegar e pegava os filhos deles. Os meninos me diziam essas coisas. Aí vocês fizeram um carnaval e homenageando Emanuel. Homenageando Emanuel, mas foi assim, né? Na hora de sair o bloco na rua... A gente bota um insert depois, para não ter que tirar a camiseta agora. Diz aí como é que foi o bloco e como era essa camiseta. A gente fez duas camisas, uma amarela e com letras vermelhas e outra vermelha com letras amarelas. Era o abadá de vocês. Era o abadá. Isso o quê? Início dos anos 80? Anos 80. E a gente coloca assim, né? O símbolo do comunismo, o martelo e a foice, sem nem saber qual era de fato o partido Emanuel. A gente não sabia, mas sabia que se Emanuel está ligado ao comunismo, botamos o símbolo do comunismo. E fizemos a homenagem a Emanuel Bezerra e pusemos, salvo engano, nas costas, não sei agora se era na frente. Acho que é nas costas. A frase, que frase a gente vai botar aqui? Uma frase que exalta Emanuel, e foi quando eu botei, né? Gigante e magnífico de pensamento em ação. Mas a gente sabia muito pouco, mas só tinha a admiração que o cara teve a coragem de morrer na ditadura e que não entregou. Trazia a ideia que a mãe disse, ele morreu para não entregar os seus companheiros, e tudo isso era muito como forte, é que você souberam do... Mas ninguém tinha leitura marxista, ninguém tinha... Tá na cidade do interior, cara. Cidade do interior, né? Agora, eu acho tinha leitura. O dado novo sai na televisão, sendo do Jornal Nacional. Que o corpo de Emanuel Bezerra tinha sido localizado. Isso deve ter gerado um agito grande na cidade. Não gerou. Era tudo muito calmo, assim. As pessoas tinham medo de falar, né? Aí tem um episódio que eu carrego na mente também, a primeira vez que eu fui falar, que eu perguntei numa esquina, cidade do interior tem suas esquinas famosas, onde o povo se junta, né? É ponto de encontro. E tinha uma esquina do lado da igreja, então era ponto de encontro. E um dia nessa esquina a gente conversando, e eu falei sobre o meu Deus Bezerra, aí a menina bateu em mim, fala nisso não, que tu vai ser preso. Né? Eu disse, não podia falar, ninguém queria ouvir falar, né? E as coisas foram ficando para adormecer. E como é que você soube que estava sendo preparada a volta dos restos mortais dele? Como é que você chegou até o Centro de Direitos Humanos? O Centro de Direitos Humanos cheguei através de Jerusa. Jerusa tinha ido a Caiçara e eu a conheci. Sim. Não sabia desse detalhe. Jerusa já foi para preparar a história. Não. Jerusa foi passar final de semana porque conheceu pessoas de lá. Ela é de Pedro Avilino, que deve ser daquela região. É distante, mas ela conheceu pessoas de lá. E as pessoas convidaram, vamos passar o final de semana. Ela foi. Como eram meus amigos, os amigos que ela foi, que ela foi como convidada, eram meus amigos. Aí. Mas ela não tinha dito que ela fazia parte tal, mas ela disse aonde trabalhava. Sim. E eu fui lá visitá-la, porque eu já estudava em Natal, fui lá visitá-la. Sim, entendi. E fui entendendo o processo, aí quando você entrou, ela já me apresentou e tal. E logo em seguida acontece, coincide que está chegando. Então foi antecipado a informação da... Você não sabia desse detalhe, aí não. Quando eu soube, você me diz aí.
Começa tudo que é movimentação. Movimentação, eu ajudei você a chegar à família dele, aí você disse, olha, ele tem pessoal de Caiçara aí. Eu fui trazendo os dados das famílias e tal. Foi quando... A gente visitou, lembra que a gente fui eu, Luciano Almeida, você foi conosco lá para Caiçara, que a gente teve um encontro com o Zé Olímpio. Mas você via que ele tinha ódio, ele tinha raiva. Né? Porque eu acho que ele imaginava Emanuel como um chefe político. Né? Assim, ou alguém que fizesse parte do grupo dele. Né? E que se rebelou sempre, né? Ele rebelou sempre. Manuel foi corajoso porque a gente já sabe o período da ditadura, né? E ele sai, foi sempre assim, ninguém ousava ser contra Zé Olímpio. E ele já foi o menino que saiu, né, com essa posição. Mas fale um pouco, Vambam, então quer dizer, eu desconheci esse detalhe que você já tinha ido ao centro e depois, aí conta aí aquelas movimentações que geraram toda aquela organização da volta. Foi a preparação lá na cidade. O desdobramento. A gente fez em Natal, e o que vale salientar é que Van, ele organizou todo o lance. Depois fale da organização geral. Como é que foi chegar com essa informação lá na cidade que Manuel vai voltar? Já era anos 90, né? Já era anos 90, as coisas estavam mais leves, as pessoas aceitavam mais. Para mim, era a grande oportunidade de eu poder dizer, né? Voltar em alto estilo. Porque a gente fez o carnaval para poder divulgar, para dizer às pessoas, Emanuel foi isso, foi uma coisa boa. Anos 80, carnaval. Carnaval dos anos 80. Carnaval. Não, final dos anos 80. Final dos anos 80. Final dos anos 80. E aí a gente, na hora, muitos recuaram com medo da cobrança social e a gente ia ser marginalizado, ninguém tinha coragem de vestir a camisa, 4 vestíamos as camisas, né? Para ir ao carnaval. E aí, mas fazia as coisas e elas ficavam pontuais, desapareciam porque ninguém queria interesse, e qualquer coisa ligada ao comunismo, à esquerda e a Emanuel Bezerra era estigmatizado, né? Então ficou estigma. E aí, quando veio essa oportunidade, eu digo, pronto. Vamos ver se a gente prepara aqui. E foi uma coisa ampla. Quando veio a notícia do retorno de Emanuel Bezerra, já tinha todo um lance que era Luiza Erundina, ela era a prefeita de São Paulo. Existia um grupo que era capitaneado por Amelinha Teles, né? E toda uma galera, então já veio organizado. E tinha o detalhe de Dermi, que morava e tinha sido companheiro dele. Conta aí como é que você vivenciou essa organização e depois essa divisão de trabalho que houve. A vinda de Emanuel do aeroporto para a Casa do Estudante, da Casa do Estudante para Caiçara. Na verdade foi daqui para Caiçara, né? Porque eu acho que Lucena, com o pessoal do Gari, com vocês, cuidaram da parte de Natal, né? Como era que seria a parte de Natal. E da Casa do Estudante, e eu vivenciava muita coisa dentro da Casa do Estudante, né? Eu fiquei um tempo na Casa do Estudante, mas não era nem porque eu tinha onde morar, eu tinha muito onde morar em Natal, mas como os grupos, vinha muitos estudantes de lá, e para que os prefeitos mandassem uma coisa, e na época eu já era vereador. Tu foi vereador, eu sabia, né? Foi. Aí, para que as coisas viessem para a Casa do Estudante, eu fui morar lá dentro para poder trazer, né? Para ele, senão não vinham as coisas, porque tinha que estar pagando, a prefeitura não era muito pagando. Novo, né? Foi vereador quantos anos? 20 anos. E aí, chega a notícia, eu estava lá, né? Eu já tinha conhecido, você já tinha me dito, eu já tinha dito que eu era conterrâneo de Emanuel, você já tinha me envolvido. E você convida, vamos preparar alguma coisa, porque a gente vai levar para Caiçara. E aí começa esse processo, né? Qual foi a ideia? Você tem consciência que a volta de Emanuel foi uma das voltas mais consagradoras, né? E o que aconteceu em Caiçara foi uma coisa muito impressionante e fruto de muito trabalho, né? Mas isso eu só criei consciência depois que eu vi a Melinha dizer isso. Eu não imaginava mesmo que pudesse ser essa coisa, né? E um dia ela foi a Caiçara na festa do padroeiro, não sei se você lembra disso. Eu encontrei as fotos, cara. Eu preciso dessas fotos, eu preciso, né?
ela foi a Caiçara na festa do padroeiro, e eu estava na festa do padroeiro, e chega a Jerusa, que era a menina que trabalhava no Centro de Direitos Humanos, e disse assim, vamos ali que tem uma pessoa para você conhecer. E eu saí, quando cheguei lá era meiinha. E a gente ficou sentado ali na praça, perto da praia, ficamos conversando, acho que até 3, 4 da manhã. Eu encontrei outras fotos, já te mostro. E ali nessa conversa eu fui bebendo na fonte dela, que eu sabia que ela era uma pessoa que podia dar muita informação. E quem conhecia tudo. Né? Conhecia tudo. E aí foi quando eu tive consciência do que foi a volta de Emanuel, né? Que tinha sido, que ela disse que foi a maior que ela já viu, porque nos outros municípios havia o que antes havia em Caiçara. Ninguém queria se envolver, ninguém queria se comprometer, além de todos eles serem estigmatizados, né? E, na verdade, a gente conseguiu tirar esse estigma da população, que eu peguei. Seu Miguel Carneiro trouxe uma banda de João Seu Câmara. Miguel, dizer que seu Miguel era uma espécie do patriarca dos carneiros. Dos carneiros da família. Você vem em Natal, recebe a informação que vai ter o transporte. Porque, aí você chega lá para começar a organizar isso. Como é que começa a organização? O que acontece é o seguinte, o Centro de Direitos Humanos era quem tinha todas as informações. Porque além de a gente ter contato direto com a Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos da Administração Erundina, nós tínhamos o contato direto de Dermi Azevedo. Dermi era jornalista. Quando tinha exumação, Dermi estava lá. Então, o que foi que a gente fez? Juntamos todo mundo, né? E no meio disso tudo, o grande papel de Vanvan, além de fazer os contatos, foi a articulação que ele fez na cidade. Né? Então, é isso que eu quero saber. É isso aí que vai valer. A articulação foi o seguinte, Seu Miguel, que era tio dele, trouxe... Era o chefão da família. Trouxe a banda de música de João Câmara, e eu arranjei um carro de som e fiquei a semana esse carro de som passando a cidade, anunciando, e as palavras de ordem, Emanuel vive. Lembra dessa história da frase Emanuel vive, que a gente fez em alguns muros de Natal também? Emanuel fechou vive. A cidade todinha. Inclusive, aí que entra o Wilson, que vai dar o depoimento. A geração ficou com essa história, virou assim, uma espécie de meme, que não tinha ainda expressão, mas aí a juventude e os adolescentes viviam dizendo Emanuel vive, e às vezes em brincadeira dizia Emanuel vive. De tanto eles ouvirem no carro de som, né, passou a semana inteira convidando e com essas frases de ordem, Emanuel vive, e outras frases dessa natureza. E eu, 2 dias antes, fiquei pedindo às pessoas no carro de som que elas aguardassem Emanuel nas portas e ela acenasse com um pano branco, um lenço branco, mas um pano também branco. Teve todo um trabalho que vocês botaram palhas entrançadas em todas as casas, cara. Enfeitasse as portas, né, com flores, com palhas, e na hora da passagem elas acenassem. E realmente muita gente decorou suas portas com palhas. E o menino que fez os cartazes. E aí a gente articulou as escolas. Né? Fui às escolas para que as escolas levassem os alunos para São Bento, que era a chegada, era a entrada, e a gente enfileirou como se fosse uma parada de desfile cívico. Né? Os meninos tudo enfileirados esperando. Aí houve um problema que houve um atraso de umas 3 horas. Estava marcado para chegar de 8 da manhã e chegaram às 11. E essas crianças não aguentaram ficar lá e as escolas de crianças menores recuaram, mas as escolas maiores permaneceram. Né? E ainda muita gente esperando na cidade. E aí quando chega em São Bento, a gente começa o grande cortejo para Caiçara. Aí um menino que é muito habilidoso em pintura, pintou alguns quadros de Emanuel Bezerra e colocamos como se fosse um porta-estandarte. Aquele que eu tenho grandão. Que depois o que Fernando leva lá é com o menino, né? João, o nome dele? João Barbosa. E aí a gente sai com esses cartazes, com faixas, e a maioria eram alunos, eram as escolas. E a banda, né? E a banda. E aí a multidão, a população foi descendo e foi acompanhando. Né? Só que o cortejo era para descer
até o último bairro da cidade, que era as Rocas. Mas quando a gente chegou na escola, que tinha recebido já semanas antes o nome dele, de Emanuel Bezerra. Não, e foi um negócio muito louco. Como era o nome da escola? Era de uma pessoa, e era a gente chegando lá, o cara tirando o nome, pintando e botando o nome do Emanuel. Era o nome de um cara bem reaça, né? Era um... tipo o Dinarte Maria da vida. Não era Dinarte, mas era o nome de um governador. E tirou e pintaram em cima. Era o nome de um governador, e botaram Emanuel Bezerra, né? E tinha sido um projeto meu de pedir que mudasse o nome da escola, porque era a escola próxima à casa da mãe dele, e a casa que ele tinha morado. Né? E o projeto também tinha pedido. E aí, nós voltamos da escola, porque já estava tarde, né? Olha, vocês chegaram às 11 horas, depois fez todo o passeio na rua, na cidade, já ia passando de 1 hora. Não, e outro detalhe, não sei quem foi que falou, que teve uma coisa muito significativa, porque o quarto de Emanuel, Dona Joana deixou do mesmo jeito. Conta isso aí. Estava do mesmo jeito, porque né, esse cortejo passou, né, passou pela casa que era dele. E ela preservou a vida inteira, a cama. Tinha até um negócio de um ferro que ele deixou exatamente do mesmo. E uma jeito. Coisa que a gente discutiu, Vanvan, foi interessante aqui. A gente entrou na casa, seu Elias. Não, Elias é o sobrenome dele, é alguma coisa ali. Porque ela não era Joana, Elias? O pai de Emanuel, ele recebeu a urna entregue pelos amigos, teve essa simbologia, né? Então, entra Luciano, Juliano, os amigos todinhos, levam a urna. Pararam na casa dele. E fazem um discurso de assim, estamos trazendo o seu filho de volta. Logo depois, bota no quarto para como fosse um velório. Não foi um negócio desse? Foi. Isso aí tudo foi dicas que vocês passaram pra gente, foi? Foi. E pararia lá, pararia na casa dele e... pararia na casa dele. E você teve a ideia da entrega simbólica da urna, né? Aí depois volta a urna para o cortejo e eu acho que metros depois, acho que 300 metros depois é a escola. Quanto tempo esse cortejo andou? Quantos metros? Para ter uma noção, eu quero a cidade inteira. A cidade inteira. Ele sai de São Bento, que era o começo da cidade, na época não era separada, vai aí uns 2 quilômetros. Aí depois volta. Não, mas aí era esse o detalhe que eu estava querendo dizer. Aí a pressa, por causa do horário que tinha atrasado, não fomos até o fim da rua, que era onde estava preparada a melhor recepção, onde as pessoas melhor tinham preparado as casas. Isso, até hoje elas reclamam que não ficaram esperando e não foi. Né? E a gente não tem mais o que fazer, porque não tem mais como levar isso. Talvez a gente se redima com os 50 anos da morte dele, a gente possa fazer alguma coisa nas Rocas, tá entendendo? Por não ter ido lá. E tem uma outra coisa que também eu acho que talvez é uma das maiores homenagens que Emanuel tem recebido na vida, é que o carro que levou os restos mortais dele era um carro do Sindicato dos Garis, circundado por 2 garis. Não foi isso? Foi isso, foi. Chegaram lá, acompanharam todo o cortejo, né, e foi até o cemitério. Aí a gente volta, aí volta direto, né? Sim, porque aí o curso foi ida e volta. Né? A gente foi e voltou, então dá uns 4 quilômetros isso. Então, aí a galera andando a pé. E no sol, 11 horas, o sol quente. E né? Tudo bem organizado, quer dizer, Peru não falou ali, né? Foi quem tinha sido discutido, não foi? Isso. Você me contou um negócio que alguém queria... Né? Não, aí ninguém aparece para ajudar, mas na hora que chega tudo isso, a imprensa estava falando, estava cheio de políticos querendo falar. Né? E aí... falaram os amigos de Emanuel, que tinham sido contemporâneos de luta, de cela, né, com ele, que era Luciano. Foi Luciano? Luciano falou para todo mundo. E aí, na hora quando chegou no cemitério, e a série de políticos achando que ia falar, e Roberto resolveu e decidiu lá na hora que só falaria uma pessoa e botou ele para falar, sem saber que ia falar. Aí você falou. Aí falei, subi num dos túmulos. Tinha tudo a ver, tinha tudo a ver. E aí... O que é que tu sentiu naquele momento? Aquilo é uma coisa que marca, né? Não, aquilo para mim era uma redenção.
Como eu tinha dito, eu passei a vida inteira sendo reprimido por querer falar de Emanuel, né? Sem ter acesso à informação para saber de fato quem seria Emanuel, e de repente eu estava ali. Como parlamentar botou o nome da escola e participou da organização. E ganhei esse privilégio de ser o último a falar antes de se colocar a urna na sepultura, que era a mesma sepultura da mãe dele. E nesse momento, Emanuel deixa de ser o maldito e passa a ser a figura da cidade. Aí passa a ser... feriado, cara, é feriado. Eu não conheço nenhum lugar que é um feriado, né? Aí passa a ser herói, né, de fato. Aí já tinha escola com o nome dele, e agora... E aí começa uma caça na cidade para entender a história de Emanuel. Para entender a história de Emanuel, aí chega o livro que foi feito pelo Centro de Direitos Humanos, né? Foi organizado por Luciano, pela Cojornada, fazendo em conjunto, né? Isso. Muitas pessoas falando. Mas aí acharam muita coisa depois, acharam os poemas dele. Não, aí, esses poemas dele, como o menino falou hoje, ele disse que era prima, mas na verdade era aquela vizinha, que foi vizinha a vida inteira, e cresceu com o seu Emanuel, e cresceu junto com o Emanuel, e que parecia parentesco. Aquela ligação meio interiorana, de que as pessoas viram família pelo fato da proximidade. Você está falando detalhes de um companheiro de Caicó que fez uma peça de teatro. Aí fala isso aí. Sim, aí ele era professor em Caicó. Félix. Mas ele passa no concurso do Estado e vai ser professor lá, porque lá tinha vaga para professor, né? E lá já tinha um amigo dele, o irmão de Zoé, não sei se você conhece. Zoé Lucas de Brito, filho. Pronto, o irmão de Zoé, que também chama de Brito, né? Uhum. Aí o irmão de Zoé já morava em Caiçara, porque foi ser professor em Caiçara. Aí trouxe ele para lá. E ele, escritor, né? E acompanhou, ele chega nesse período, nessa efervescência, e tornou-se amigo dessa prima. Essa prima, que não era prima de Emanuel, na verdade era uma vizinha, mas cresceu como prima de Emanuel, né? Porque era vizinha, que é Betinha. Hoje ela recebeu o nome do posto de saúde, né? A UPA do município tem o nome dela, Maria Isabel. O centro de saúde não tem o nome dela. Tinha idade mais ou menos parecida com o Emanuel? A idade de Emanuel, mais ou menos. E aí, que era, para mim, uma grande amiga. Eu digo que é uma das pessoas que eu mais amei na vida, né? Apesar dela ter uma diferença de idade em relação a mim, que eu nasci em 65. Então, o Emanuel já estava aí no mundo há pelo menos uns 10 a mais também. Uns 10 anos a nada. Mais, porque 65 ele desapareceu. 47, né? Ele desapareceu, tá vendo? E aí, ela tinha entregue para Félix, que era professor, e essas coisas que Emanuel tinha deixado com ela escrito, um caderno escrito com a própria letra dele, né? E que fez uma peça de teatro. E baseado nisso, ele se inspira e faz uma peça, escreve uma peça de teatro chamada As Mulheres de Emanuel. Que na verdade essas mulheres é a liberdade, é a esperança, né? A gente vê o título, acha que são mulheres carnais, mas não eram como é que diz? Abstratas, né? Eram essas mulheres abstratas que ele fala na peça. E ele produziu tudo isso, né? Produziu a peça de teatro e depois lançou um livro. O lançamento desse livro acontece lá em Caiçara, e nesse livro está o texto, né? Das Mulheres de Emanuel, porque ele está contando a história da cidade e dentro do livro tem a peça escrita, né? Uhum. O livro não é só da peça, sobre outras coisas, mas tem a peça escrita. Como é que ficou a cidade em relação a Emanuel? Porque Emanuel deixou de ser o maldito para ser o herói. Não, ele é uma data, a volta dele é feriado, um negócio assim, né? Conta um pouco isso, como é que foi? Não, porque aí vai surgindo as necessidades ou as vontades de homenageá-lo, né? Além da escola, passou a querer que essa data de retorno dele fosse um dia feriado para poder se celebrar, né? Para ficar sendo lembrado e naquela data, então já vem a lembrança para não cair no esquecimento. Eu acho que uma outra coisa que ajudou também é o seguinte: esse ano
fazem 30 anos que a gente fez o Prêmio Estadual de Direitos Humanos de Emanuel. Mas também ajudou um pouco a levantar o nome, né? Isso. Ajudou muito, além de, porque depois disso aí começa, né? Muitos centros acadêmicos passaram a ter o nome dele, né? Eu acho que é o centro da UNP tem o nome de Emanuel Bezerra, Natal já tem um colégio com o nome dele, e alguns grêmios, eu conheço história de uns 2 ou 3 grêmios estudantis que também já levam o nome. Eu acho que porque o pessoal da UP, do PCR, é um pessoal que trabalha muito no nome de Emanuel. Então deve ser um pouco a juventude fazendo esse tipo de... Mas, Van, eu assim, você é um cabra que mexe muito com o negócio de poesia, né? Eu queria te dar, que você tivesse o prazer, eu vou te apresentar 2 poemas que foram feitos por Luísa Nóbrega, né? Para você, depois dessa nossa conversa, né, você encerrar declamando esses 2, que eu acho que é uma homenagem que a gente prestaria a você, porque você é o cara que, de qualquer maneira, nos ajuda muito nisso tudo, porque você é professor de coisas ligadas à literatura. Então o teu olhar sempre não é aquele olhar fechado, né? Quer dizer, sempre você tem alguma onda, algum detalhe, né? É um grupo de jovens, é um olhar artístico, né? É o olhar da arte, né? É diferente. Mas confesso a você, agora eu não estou enxergando nada, eu não trouxe meu óculos. Mas fica à vontade. Não, a gente faz, não sei o que você bota ele ali na tela, que ele estava ali na tela, que aqui eu não enxergo nada. E você acha que hoje o nome de Emanuel tá forte na cidade? Sim. Nunca mais teve o bloco. O bloco foi aquilo lá no passado e ficou. Foi no passado e ficou. Né? Mas eu acho que ele se instituiu na cidade. Tá entendendo? Hoje é algo que dá orgulho à cidade. De modo geral, a gente sabe que as novas gerações não entendem muito quem é Emanuel, mas sabe que ele foi grande gente, grande pessoa. Talvez seja a maior personalidade do município. A maior personalidade. Quer dizer, o Olímpio dançou, né, Zé Olímpio? Não é mais a referência. Não é mais referência, caiu no ostracismo. Eu acho que não tem nada com o nome. Tem uma Rua José Olímpio. Né? Mas não é mais aquela figura. Na verdade, eu acho que o maior cidadão hoje de Caiçara é Emanuel Bezerra. Mas, nenhum prefeito que passou, nada disso. Quer dizer, dezenas de anos depois da volta de Emanuel Bezerra, em 2023, no dia 4 de setembro, comemora, não sei se diz comemora, né? Um assassinato. Você descomemora, né? Então, 50 anos do assassinato de Emanuel Bezerra, né? Talvez essa reflexão. Melhor dizer, lembra, né? Porque a gente nem comemora e nem celebra, né? Talvez a gente celebre Emanuel Bezerra. Celebrar ele, né? Celebrar então é o seguinte, eu acho que a gente volta a conversar depois de tantos anos que a gente não se vê, né? E relembrando, quer dizer, esses detalhes todos, né? A entrada, o contato que você fez hoje com o Félix. Então hoje a gente tem um outro desafio hoje, né? Voltar a Caiçara, né? E fazer essa... Fazer um memorial, fazer uma série de eventos, né? Que possa realmente estar ali lembrando essa importância dele, né? Eu acho que a gente, além do memorial, que fique onde as pessoas possam ir lá pegar informação, possa servir de fonte de pesquisa e de lembrança. Levar exposição, tudo que a gente tiver passar para a cidade, né? Levar a exposição. Eu acho que a gente tem que fazer uma sessão solene na Câmara, sabe? Uma sessão solene na Câmara para falar, porque depois que a cidade foi criada, quanto cidade, né? Ela era quanto distrito, na volta dele era apenas o distrito. Mas quanto cidade, eu acho que tem que... É dia 4 de setembro. Vamos começar a pensar... Esse tipo de coisa, você tem os contatos na cidade para levar tudo isso, né? Tem os contatos na cidade, tem. Quer dizer, então, eu acho que vale a pena, viu, Romulo, fazer tipo um outro vídeo, porque, como eu te falei anteriormente, muita coisa de Emanuel a gente vai
vai voltar a conversar. Tipo assim, eu não lembrava mais da peça. E eu não sabia do detalhe que tem poemas inéditos. Né? Poemas inéditos. A segunda coisa, as filmagens estão praticamente inéditas. Então, foram recortes tirados. As fotografias. Né? Então, como é que a gente pode levar e trabalhar esse negócio da sessão solene na cidade? Porque a gente pode fazer, e provavelmente a gente vai fazer, juntar um pouco dessas entrevistas que a gente está fazendo, junto com o material que foi inserindo, né, as imagens do cortejo, de fotografia, fazer um grande, sei lá, talvez uma série sobre Emanuel, alguma coisa Não, assim. isso ele está montando já, né? A cidade entrou em contato comigo. Por quê? Porque você... Secretaria de Educação, porque eu dei. Você deu. Então, quer dizer, de qualquer maneira, já existe um indicativo. Eu já passei para ele. A casa que Emanuel morava, mora alguém hoje? Mas continua a mesma coisa. Venderam, mas continua do mesmo jeito. Mas mora, gente. Porque de repente pode pensar ali um memorial, alguma coisa, né? Inclusive. Porque se o memorial não for na casa porque foi vendida, né? E aí a gente pode pensar num espaço dentro do município que possa funcionar o memorial. Talvez dentro da própria Secretaria de Educação, que é prédio próprio, tem um espaço grande lá para ser feito. Pode ser pensado. Mas eu acho que o importante é a gente estar hoje aqui, você falando. Agora, faça um pouco o resumo da ópera, porque a gente só vai resolver isso, Van, quando a gente mostrar as imagens. Porque o povão... Rapaz, é empolgante. Eu lembro que a Melinha, ela dizia assim, eu merecia ver isso. Entendeu? E a Melinha é uma figura escolada. Né? Então, quer dizer, aquele momento que foi impactante é porque, como havia um estigma em quem sucumbiu à ditadura, e a gente havia um orgulho, a cidade ali toda para homenagear, em cada palmo da cidade que ela passou, estavam as pessoas acenando. Estavam nas portas exclusivamente para aquilo. Né? E a banda de música na frente, né? E aquela multidão. Havia uma multidão realmente na rua, né? A rua estava cheia. Certamente a gente precisa fazer uma exibição de alguma coisa na Rocas, que você falou. Rocas, que ficou esperando Emanuel e não chegou lá. Eu acho que a gente pode, sabe o quê, vovô? Você, como é da cidade e ter esse negócio, a programação que tu fizer lá, a gente segura a onda. Eu acho que a Câmara de Vereadores hoje fica nas Rocas. Então já é mais um motivo para a sessão solene ser nas Rocas e talvez a gente montar na rua um telão para fazer a exibição de todo esse material que se tem de Emanuel. Sabe? E, se possível, a encenação da peça também. A encenação da peça seria de primeira. Sabe? A gente faz uma sequência. Faz a encenação, passa. Porque se for o caso, a gente tinha imaginado, viu, Vambam, que a gente faria uma sessão em algum espaço legislativo. Mas do jeito que a coisa está encaminhando, talvez seja mais jogo a gente ir lá para a própria cidade. Bota em outra data. Porque o dia, para você ter uma ideia, o dia 4 de setembro é uma segunda-feira. Um bom dia? Bom dia. Bom dia. E disso tudo, Vambam, como é que fica? Depois de quantos anos? Foi 91, né? Foi 91. São 32 anos, cara. Impressionante, né? Um pouquinho mais de cabelo branco. Bem mais, né? Mas eu acho que é legal, né? Tipo assim, depois de 32 anos, a gente desovar, né? Colocar as coisas que a gente está descobrindo material. Na verdade, não descobriu, a gente está sabendo que alguém já teve acesso ao material, né? E assim, né? Porque da família dele hoje é super. A própria família se privava de dizer. Né? A família tinha medo. Porque da família, a única pessoa que era ligada a isso era a Graça, né? Porque o resto tudo era pessoa, povo, né? No dia a dia. Graça não, ela foi militante, né? Tem até. Ela era estudante tipo do Ateneu e tal. Mas o resto não. Eram pessoas que moravam numa cidade que. Tanto que assim, o tio era reacionário, né? Foi sempre seguidor de Zé Olímpio e de Inácio Mariz. Uhum.
o irmão, O o irmão, Pantico, o né? irmão. Que era o Eu que era militar, né? é o militar. Era É. militar. Desapareceu o Pantico, né? Foi, era da polícia militar, né? Uhum. E eles sempre seguiram. A própria mãe, né? Aí, Existe um Emanuel Bezerra Sobrinho, né? É o sei, É o filho de Pantico. Tem o nome de Emanuel. não sabia. É. E aí, a mãe, né, que me deu esse depoimento, eu adolescente, e depois eu fui maturar, né? Porque ela tinha sido do partido governista o tempo todo. E ela me disse que era para proteger Manuel, né? Mas ela me diz assim, uma naturalidade, quando ela diz, eu precisava protegê-lo. Porque quando prenderam ele, ela dizia, eu acho que ele fugiu, por isso que ela morre, na esperança de que ele estivesse vivo, ela morre certa de que ele estava vivo. Ela me disse, eu tenho certeza que o Manuel já vai, porque quando ele foge, vão pressionar a família para dizer onde ele estava. Mesmo depois de ter anunciado que ele tinha morrido. É porque ela morre antes da notícia do retorno dos restos mortais. Não, ela morre nos anos 80, só me engano ela morre. Não, ela já estava morta, cara. Quando Não, eu digo ela morre. sim, porque foi em 91. Ela morre nos anos 80. Eu não cheguei a conhecê-la. Não, ela morre sem saber. Não, ela morre na certeza de que ele estava vivo. Ele já tinha morrido há muito Ele tempo. já tinha morrido. Depois que a gente soube, chegou os restos mortais, ele morreu em 76, né? 74. 74? 50 anos esse ano. 50 anos esse ano. 74. 4 de setembro. 73, desculpa. Já em 73, 73. Tinha dúvida de 76, mas 73. E aí, mas ela disse que tinha. Ela me disse isso em 79, tinha certeza que ele estava vivo, né? E ela morre levando essa certeza. Então, mas por quê? Porque ela disse que quando disseram que tinham matado ele, pressionaram a família para dizer onde ele estava. Então ela acha que ele tinha fugido. E eles queriam que a família dissesse, né? Fugiu, a família deve saber. E a família não sabia. Então ela morre com uma certeza. Ela disse que se ele tivesse matado ele, não tinha ido pressionar a família para dizer onde ele estava. aí fosse psicológico, né? Mas, vamos, eu acho que essa nossa conversa, esse nosso encontro, foi muito legal, que primeiro a gente não se via há muitos anos, né? Isso. A gente só se via muito mais negócio de internet. Mas eu acho que isso, né? Eu gosto de coisas muito práticas, sabe? Eu acho que ele poderia trabalhar o dia 4, 4 de setembro. lá em Caiçara, sabe? Porque 4 de setembro é 50 anos da morte dele. Lá, porque eu estava trabalhando na perspectiva de fazer tipo uma sessão, na Assembleia, mas eu acho que lá é mais significativo. E eu não vou lidar por internet, eu vou à cidade tentar falar com o presidente da Câmara, falar com o prefeito, falar com... diretamente. Se for o telefone, eles demoram a atender. Eu acho que você vai ficar mais à vontade em dizer o seguinte, Van, 4 de setembro, a gente vai jogar todas as baterias na cidade. Sacou? Então faz outra data aqui no Ateneu. Transmite, faz todo. E chama, sabe que? As pessoas que tiveram participação. Tipo assim, uma das pessoas que a gente vai ouvir vai ser Fernando Lucena, vai ser o Wilson, para a gente pegar as pessoas, os amigos que estiveram lá, a gente chama para que volte à cidade. Mas seria legal, por exemplo, se achasse o menino do pirulito lá. Mas ele conhece. Conhece. Né? Ele vai entrevistar o menino. Ele conhece. Que não é mais menino, já faz 32 anos. Já não é mais menino. Mas assim, mas essas pessoas envolvidas é bom. E todo esse material, depois a gente monta uma história, inclusive, para passar lá no dia. Porque se a gente, na hora que a gente lançar o vídeo, as pessoas adultas vão se identificar tudo menino dentro do... Pode crer. Pode crer. Mas a ideia, sabe que a gente foi, mesmo que a gente produza um vídeo, a gente bota o material bruto, porque todo mundo vai se ver. Isso. Então podemos, porque aqui, vamos, a gente está fazendo uma série de gravações sobre Emanuel. Os amigos, os familiares, os companheiros. Então a gente já pode dar um fechamento e dizer que no dia 4 de setembro do ano de 2023, 50 anos do assassinato de Emanuel Bezerra dos Santos, nós iremos voltar a Caiçara.
Música